Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o contrato de aluguel na crise. Muitas pessoas estão sendo afetadas por conta da pandemia, não é, da crise do coronavírus nas relações de aluguel entre inquilino, locador, não é? Se você está nessa situação ou conhece alguém que está nessa situação, então encaminhe esse vídeo para essa pessoa, compartilha, curte, se inscreva no nosso canal para que você receba também mais dicas nesse período de crise e também após o período de crise, tá? Muito conteúdo, muitas dicas boas, importantes de direito para o seu dia a dia. Então vamos falar. Bom, a crise, né, também chegou nos contratos de aluguel. E o que você pode fazer? Deixar de pagar? Reduzir, não é, o pagamento? Bom, a princípio não é bem assim. Existe um projeto de lei 1179/2020 que determina algumas condições, tá, favoráveis ao inquilino, tá, nesse período de crise, para que ele não seja prejudicado. E também, juntamente com essas medidas, determina também que o locador também não seja tão prejudicado por conta da falta de pagamento ou por conta da redução. Mas ainda é projeto de lei. Eu coloquei aqui, não há lei, tá, que estabeleça a redução ou a suspensão. Em regra, os contratos firmados anteriormente, né, à instalação da crise, eles devem ser cumpridos. O que existem atualmente são decisões judiciais em casos específicos, em casos concretos. Então o juiz, ele pega o caso, não é, entre o locador e o locatário e decide naquele caso. Aquela decisão não serve, tá, para que seja aplicada em outros casos. Pode servir como parâmetro, como exemplo, mas aquilo que foi decidido em um caso não pode ser aplicado em casos diversos. Tá bom? Então nós vamos tratar sobre isso aqui. E esse projeto então está onde? Quando que vai sair? Quando que vai ser aprovado? Quando que vai começar a valer? Bom, isso nós não sabemos ainda. O que nós sabemos é que ele passou já pelo Senado Federal, foi criado e já passou pelo Senado, foi encaminhado à Câmara dos Deputados e lá ele está. Sendo aprovado na Câmara dos Deputados, será encaminhado para a sanção do presidente e a partir dali, da publicação, começará a viger e produzir efeitos nas relações onde existem ali contratos de aluguel, locador e locatário. Tá certo? Eu fiz questão de escrever já aqui nesses espaços para facilitar a nossa conversa, onde eu vou explicando detalhadamente cada ponto desse aqui que já está posto, tá ok? Então vamos lá. Onde pode ser aplicado então a redução ou a suspensão? Eu disse que não existe lei, porém existem decisões. E mais ainda, existe a possibilidade que as pessoas envolvidas, as partes, locador e locatário, se reúnam e façam ali um acordo que seja favorável para os dois. Então nós temos o quê? Que pode acontecer nos contratos de locação residencial, tá? Ou nos contratos de locação comercial. Quais são os casos, as hipóteses que nós vislumbramos, não é? Que podem ser ali usadas como justificativa para a ocorrência de um bom acordo, de uma redução ou de uma suspensão do pagamento, não é? Do aluguel. Bom, a primeira, no residencial nós temos a demissão, né? Em regra, a demissão, ela não é uma causa de diminuição, tá? Nem mesmo judicialmente. A simples demissão não é causa para redução do pagamento do aluguel e também nem mesmo para suspender o pagamento, tá? Porém, nesse período de crise, nós temos uma dificuldade muito grande de que a pessoa demitida, ela se restabeleça no mercado com facilidade. Então, dificilmente ela conseguirá se encaixar novamente no mercado de emprego com brevidade, né? Porque as empresas demorarão ainda para se reestruturarem. Outra hipótese seria a redução da jornada. Então, o empregado que estava trabalhando regularmente teve a sua jornada reduzida, consequentemente, seu salário, não é, será reduzido. E aí o que acontece? Pelo impacto na jornada de trabalho e no salário dele, ele pode usar como justificativa para buscar um acordo para reduzir ou suspender o pagamento do aluguel. A terceira hipótese, né, que nós temos é a suspensão do contrato de trabalho. Então, os empregados que tiveram seus contratos suspensos poderão, com base nisso,
buscar um acordo de suspensão do pagamento do aluguel ou então da redução ali do aluguel dos meses em que durarem a crise, não é, aqui no Brasil. Então nós temos essa parte do residencial. Agora eu vou falar do comercial. De repente você é uma pessoa que tem o seu comércio, tem o seu negócio, tem a sua empresa, não é? Ou você loca o seu imóvel para que essa pessoa exerça ali a atividade empresarial. Então vamos entender. O comercial ele foi afetado por conta do quê? Do isolamento social, não é? Então as determinações do governo, o decreto do governo fez com que o isolamento social, né, atingisse esses comércios, né, e também alguns serviços. Bom, então o isolamento social pode ser total ou parcial. Nós temos o isolamento total nos casos daquelas empresas em que tiveram o seu funcionamento interrompido, portas totalmente fechadas, não é? Como, por exemplo, salão de beleza, não é? Nós temos também outros segmentos que não podem, por decreto municipal, estadual, não podem funcionar de maneira alguma. Nós temos também o isolamento social parcial. Estes funcionam ainda, né, mais ou menos, digamos assim. Nós temos aqui, por exemplo, os restaurantes. Os restaurantes estão vedados, né, para os restaurantes a atividade para servir ali no local. Mas o serviço delivery ainda está funcionando, está bem. Então, parcialmente, essa atividade foi interrompida, mas não totalmente. Então, no caso do isolamento social total ou parcial, pode-se pedir a redução ou a suspensão do contrato, do pagamento, não é? Dos aluguéis. Agora, atenção aqui para esse ponto importante. Se o comércio, tá? Ou a pessoa, no caso do residencial, não foi afetada, então ela não tem interesse na revisão, não tem interesse na redução e também não tem interesse, não é, na suspensão do contrato. Imaginamos um empregado, onde a sua empresa continua trabalhando a todo vapor, não é, sem nenhuma interrupção. Por exemplo, nós temos aí os postos de gasolina, as farmácias, supermercados, não é? Esses serviços, esses comércios continuam, né, trabalhando sem nenhuma alteração. Então essa pessoa não foi demitida, né? Esse empregado, ele não teve a sua jornada reduzida, esse empregado também não foi suspenso, tá? Imaginemos aqui também o isolamento social do comercial que não foi afetado, por exemplo, desses que eu falei, um posto de gasolina não tem interesse para pedir a redução porque ele não foi afetado diretamente. Um supermercado também continuou com as portas abertas, não é? Trabalhando ali no seu horário integral, e aí não cabe a ele, tá, solicitar, tá, pelo menos a princípio, não cabe a ele solicitar uma redução ou suspensão do pagamento. Tá certo? Vamos a tem mais uma folha aqui. Bom, as soluções, que é o que todo mundo quer saber, né? O que eu posso fazer então? O que eu posso tomar de medida para resolver esse problema, esse impasse? Bom, a primeira que eu digo para você, pague normalmente. Se você tem condições, tá? Faça ali o pagamento normalmente, mês a mês. Se você não foi afetado, se você está nos exemplos que eu disse anteriormente, se você não teve o seu horário reduzido, se você não foi demitido, se você não teve o seu contrato suspenso, ou se você é uma empresa, um estabelecimento comercial e está naqueles comércios ou serviços, tá, que se mantiveram abertos, então faça o pagamento normalmente. Segundo, fazer, não é, entre locador e locatário um acordo de redução ou de suspensão. Esse acordo, gente, pode ser com pagamento futuro. Por exemplo, uma redução. Imaginemos que você faça uma redução ali de 50%, tá? 50%. Esse 50% você vai receber, né, que deixou de ser pago agora, você irá receber ele futuramente quando a crise terminar. Pode ser feito assim? Pode. Em quais casos? Nos casos
onde ocorreu, né, aquela redução de jornada, aquele afetamento parcial, tá? Nos casos dos restaurantes, por exemplo, tá? Continuaram trabalhando, porém com uma limitação. Então o pagamento pode ser feito da diferença em data futura. Pode ser feito também uma redução ou suspensão sem pagamento futuro, ou seja, reduz o pagamento ou suspende o pagamento, não é? Para aqueles comércios que ficaram totalmente fechados. Então, comércios que não funcionaram foram obrigados a baixarem as portas até o término, não é, da pandemia, sem nenhuma renda, sem receita, sem faturamento. Então, eles podem ser diminuídos ou suspensos sem que haja pagamento futuro, tá? Solução número 3, usar a caução, a garantia que você presta, né, no início do contrato. Então, se você você que é locador e você que é locatário optarem por usar a caução, então usa-se a caução e depois faça a reposição desse valor de garantia aí quando a crise terminar. Solução número 4 é uma ação revisional. A ação revisional deve ser proposta pelo locatário, pelo inquilino. Só que eu digo para você uma coisa, essa ação revisional aqui pode demorar muito, não é, em relação à resposta que você precisa. Por isso que eu deixei aqui em 4º lugar, tá certo? Mas é possível você buscar no judiciário uma revisão para diminuir o seu contrato, para reduzir ou para suspender o seu contrato de locação, para que então você não seja mais afetado, mais sobrecarregado financeiramente do que você já está. Tá certo? Então, as decisões judiciais que nós temos visto por aí são fruto de ação revisional. Então, muitas pessoas, empresas, ingressaram com ação revisional para ajustar o seu contrato, justamente porque todas essas aqui devem ter falhado, né? Então, se falhar a primeira, a segunda, a terceira, o que nós temos aqui seria a 4ª. E a 5ª é uma ação de despejo. Essa ação de despejo, ela é proposta pelo locador, pelo dono do imóvel. Então, se realmente não tiver acordo de nenhuma dessas formas aqui, não haver uma ação revisional, o que vai restar para o locador é ingressar com uma ação de despejo. Lembrando que as ações de despejo, nesse período, estão com as medidas liminares suspensas. O que normalmente acontece é que, por conta da falta de pagamento, o locador ingressa com uma ação, né, chamada ação de despejo, para cobrar aquilo que está atrasado, que não foi pago, e reaver o imóvel. As decisões normalmente são dadas muito rapidamente e determina-se que em alguns dias, em 15 dias, melhor dizendo, o locatário desocupa o imóvel. Essas ações, não é, são válidas mesmo nesse período, porém a medida que determina o despejo não tem acontecido, tá? Por conta aí do entendimento dos juízes verem que estamos vivendo um estado realmente de crise e não há possibilidade de fazer isso com base na dignidade da pessoa humana, tá ok? Bom, pessoal, então é isso. Muito rapidamente, o vídeo vai ficar muito longo se nós começarmos aqui a nos aprofundar, mas eu acredito que isso aqui já consegue esclarecer um pouco as dúvidas que você tem. Se você tem comentários a fazer, manifestações, pode colocar aqui nesse vídeo, tá certo? E não esqueça de curtir, compartilhar e nos siga, porque sempre teremos aqui dicas importantes de direito para o seu dia a dia. Um forte abraço